É sério. Oi, Ruth. Oi, Ok. Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Aí, morrendo de frio, na expectativa aí da chegada dessa tempestade, que agora Israel e alguns países aqui da região, como principalmente com a, a Grécia, eles resolveram, porque como a proximidade é muito grande, existe muita semelhança climática. Então, quando tem assim essas tempestades, eles resolveram dar nomes, mas dar nomes assim de pessoas, né? E, e se os parâmetros da tempestade que está chegando lá na Grécia são iguais aos daqui, quer dizer, a data da chegada, mais ou menos que velocidades de ventania que vai ter, quantidade, né, de milímetros de chuva, se vai ter neve, quanto, as temperaturas, quanto vão baixar, quer dizer, se tem uma porção de coisas que são semelhantes nesses parâmetros, eles dão o mesmo nome. Então, lá é Bárbara e aqui é Bárbara também, em todo lugar aqui perto que esteja na mesma época acontecendo as mesmas coisas, então é o Bárbara. Me diz uma Então, coisa. o Bárbara vai durar aqui em Israel, a previsão é 3 dias, começou hoje, e a previsão principalmente é ventos muito fortes, como eu falei, pode em alguns lugares 50 quilômetros, e tem outros lugares que vai ter 80 e até 100 quilômetros por hora, que isso é uma coisa muito rara aqui em Israel. Mas, Ruth, Ah, isso de repente pode é uma rajada, de repente, uma rajada de. Isso, é, isso é. é quase um E, tufão, não é não? ah, Isso é quase um tufão. não é um tufão, É um tufão. porque o tufão vem e vai embora. E Aham. isso Que- faz, mas ele vem em velocidade muito maior, e aqui não pode ter tufão, porque tem que ter oceanos grandes ah. próximos de onde ele vem. Aqui não tem. Então, pelo menos isso aqui não tem. E, a quantidade de neve já nevou na semana passada no Hermon, agora já começou a nevar de novo, a temperatura lá no Hermon já está a menos 2 graus, 2 graus negativos, e a tendência é baixar e cair mais neve. E enquanto tiver essa ventania toda, está fechado, né? Não dá para vir gente para esquiar, nada disso. E, e a previsão é que para amanhã nas montanhas do centro do país, que tem mais de 1.000 metros de altura, pode nevar também. É. Você sabe que hoje. Já houve isso uma vez, perto lá de Tsurigal, onde eu morava, então né, nós saímos para ir ver a neve. Você sabe, Ruth, hoje eu estava dormindo e não sei por quê, de repente eu acordei com uma sensação de que minha cama estava tremendo. Aí eu pensei assim, ou isso é um sonho, ou eu tô com tremedeira. Mas como foi uma coisa que passou logo, foi um segundo. Aí eu falei, isso deve ter sido uma impressão. Mas foi um tremor, né, que teve em Israel. Acontece que houve, às 3 horas da manhã, aproximadamente, Foi. um tremor de terra, nem é um terremoto brabíssimo na Turquia, 7,8 da escala de Richter, é quase que o máximo. Lá já estão, nas últimas Hadashot que eu ouvi, já deram mais de 1.500 mortos, Nossa. mas Na eles Síria fazem ideia também, que né? seja muito mais. Hã? Na Turquia e na Síria. Na Turquia, na Síria, menos forte, e agora o tremor de terra foi sentido em vários lugares, aqui em Israel, no Líbano, na Jordânia, na Síria também, foram sentidos
o tremor, mas não aconteceu nada, com exceção da Síria, que na Síria também prédios caíram, lá na Turquia também prédios caíram, Eu muitos li que o prédios. E shopping, acontece que está nevando é, lá na Turquia, de modo que as pessoas que estão presas nos destroços nossa. dos prédios não vão ter tempo para esperar até que consiga chegar lá, porque eles vão morrer de frio. É uma tragédia, viu? Tragédia. Que as pessoas vão morrer de frio. Mesmo que ele não esteja tão ferido, mas se ele estiver num lugar cheio de coisas em cima, até que você consiga chegar lá, porque não pode usar maquinária pesada, porque senão desmorona, mata a criatura. Então, tem que ser na mão. Até chegar lá, a criatura já morreu de frio. Ai, que tristeza, Ruth, que Uma tristeza. tragédia. Uma E tragédia. isso foi às 3 horas da manhã. Agora, 1 hora e pouco atrás, eu ouvi, porque o rádio está transmitindo programação aberta. Só o que está acontecendo na Turquia. Teve um segundo terremoto. Ah, Teve outro agora, 1 e pouco da tarde. Na mesma região, teve o segundo. E diz problemático, que né? aqui em Israel, Ah, em várias regiões de Israel, foi sentido tremor de terra, mas você não sentiu? aconteceu nada. Mas o que os sismólogos, né, É. dizem aí que Israel ela também está na lista dos países que, pela situação, pela topografia e pela situação com relação à linha de tremores de terra, que aqui também pode ter um tremor de terra bastante Ai, forte. Ruth, não fala isso não, que isso? Sério? Não, não, terremoto, Ruth, eu não estou preparada para isso. Ninguém está Ai, preparado para Ruth, isso. mas... Alguém Nossa, tem, que é tal história. Você pode se preparar para muita coisa. Por exemplo, você sabe que vai ter um tufão. Você se prepara. é, Primeiro, você sabe com antecedência que vai ter, e você pode se preparar. O terremoto, você não tem como prever, então, se você não, e você não tem como se organizar, a não ser que seja uma fuga total. Todo mundo vai abandonar a região, vai para onde? nossa. Bom, eu espero que esse terremoto não venha, Ruth, pelo amor de Deus. Ah, Não, eu espero que esse terremoto não venha. Não, não, eu não. Não vai vir. porque já tem um terremoto interno, entre aspas, né? A gente já está vivendo um terremoto político aqui bem grande. Bom, o terremoto político continua. Continua, né? Agora, você sabe que eu leio que essa semana foi interessante. O Benjamin, nosso primeiro-ministro, Benjamin, Hum. ele estava com uma visita oficial já marcada para a França. E é a primeira visita para o exterior que ele faz desde que ele assumiu esse novo governo, que já tem o quê? 1 mês e uma semana, 5 semanas, e foi recebido pelo Macron. E chegou lá, como. Deixa eu voltar para trás. Ele foi na quinta-feira, essa quinta-feira que passou, à tarde. Por quê? Porque ele queria esperar para sair depois de um grande acontecimento do ponto de vista de relações entre Israel e países árabes. O Sudão deveria, 2 anos e pouco atrás, entrar no rol daquele acordo de Abraão com os Emiratos e normalizar, regularizar as relações com Israel.
mas à última hora eles resolveram dar para trás e dizer que adiar para uma outra oportunidade. E justo agora, com essa confusão toda aqui em Israel, eles resolveram que agora sim eles querem e vão inaugurar a embaixada, a primeira embaixada deles, do Sudão, em Israel, e em Ramat Gan. Então, Ramadã? aí ia ter a... Sim, porque eles não vão para Jerusalém. Ah, mas em Tel Aviv? Vai ver, eles têm propriedades lá, ou qualquer coisa assim, ou é mais barato, não sei. Mas Ramat Gan, Tel Aviv, É a mesma coisa, tá. tem bairros É, em Ramat Gan muito tá. luxuosos, com casas espetaculares para o embaixador, e a embaixada, muitas vezes eles fazem nesses prédios enormes que tem lá em Ramat Gan, são belíssimos, né? Luxuosíssimos, Não. de modo que não é, eles podem se dar esse luxo. Então, foi a inauguração da Embaixada do Sudão em Ramat Gan, e logicamente que o Netanyahu não ia dar essa sopa só para o ministro das Relações Exteriores. Ele queria estar presente, recebeu as mais altas autoridades do Sudão que estiveram aqui, e isso foi de manhã, na quinta-feira. Uhum. E também nessa semana, o Chad, esse país africano, também manifestou desejo de normalizar as relações com Israel. Então, aí teve uma conversa entre o atual governo no Chad, é um governo militar. Então, eles estavam adiando para fazer essa cerimônia e estabelecer esse, esse relacionamento com Israel quando mudasse o governo. E está passando o tempo e o governo não muda, mas, pelo visto, agora vai mudar. Então, eles resolveram reiniciar as conversações e houve um encontro entre representantes de Israel e representantes do Chad nesse mesmo dia. Então, o Netanyahu queria chegar em Paris com demonstração de coisas boas que estão acontecendo em Israel e que não venham só falar nas coisas ruins. Uhum. Ele queria estar levando alguma mercadoria. Uhum. E assim ele chegou no Champs-Élysées, encontrou com Macron e ele viajou com a santa mulher dele, Sara, que não deixa ele viajar sozinho, embora fosse visita oficial com Macron, era só 24 horas. E ele resolveu ficar de quinta a sábado, até o Motzei Shabbat, até a saída do sábado. Então, vai ver que a Sara queria fazer compras no sábado. Né? É. E Em Paris, tivemos aqui manifestação no sábado, né? sábado. Então, aí ele foi, e o Macron, e falaram as coisas todas que tinham que falar, e o Netanyahu, ele só tinha intenção de tratar de um ponto, que era, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de segurança, que é Irã. Hum. E o Macron tinha outros assuntos que ele queria colocar na pauta, em discussão. Então, tudo isso que eu estou falando é o que se diz. Aham. Tanto, primeiro, mais baseado na imprensa francesa, o Le Monde, o jornal Le Monde que publicou, porque foram daqui jornalistas, correspondentes daqui para fazer cobertura da visita. Então, disse que você ouve a opinião dos correspondentes daqui,
e você ouve os correspondentes de lá, e um jornal como Le Monde, o que publica, e você escuta o Netanyahu. Cada um Tem uma diz uma coisa versão. diferente. É. É. O Le Monde escreveu que a reunião foi muito cordial, tudo bem, patati patatá, mas que o Macron fez uma advertência, azará, em hebraico, ao Netanyahu, dizendo que se realmente Israel vai continuar nesse ritmo, com essas reformas no judiciário, no ritmo que está fazendo e no caminho que está tomando, quer dizer, Paris, ele diz assim, Paris vai sentir que Israel está deixando de ser um país que tenha aproximação com os ideais da França, que é liberdade, fraternidade e... Hã? Igualdade. É. Por quê? Porque vocês vão se afastar do regime democrático. Ele diz o jornal Le Monde que o Macron falou isso para o Netanyahu e que o Netanyahu respondeu que absolutamente é o inverso. É o inverso do que eles estão fazendo, vai reforçar a democracia, vai reforçar o sistema judicial de Israel e depois que terminou a conversa com Macron, que ele já saiu, então, numa outra declaração que ele fez aos jornalistas e correspondentes que estavam lá, ele disse que o Macron não sabe, não conhece profundamente a, a reforma, os termos da reforma. Ele sabe um pouco, mas ele não estudou o processo a fundo, de modo que ele não pode tirar conclusões certas, porque ele não sabe ao certo o que é esta reforma. Imagina ele na França falar isso. Segundo, eu nunca vi, porque ele nunca fez isso, essas coisas ele nunca fez, porque ele já foi ministro do exterior muitas vezes e ele sabe muito bem qual é o comportamento. Tem lá no parlamento francês um judeu que é deputado no parlamento. E acontece que o Tribunal Superior Eleitoral, lá da França, avisou ao governo e avisou ao parlamento que ele cometeu infrações nas leis eleitorais e que, portanto, ele comunica que ele vai perder o cargo de deputado. Isso no dia que o Netanyahu estava lá. Quer dizer, cada um preparou um presente um para o outro, né? É. Então, aí isso foi um golpe para o Netanyahu. Depois que ele saiu do palácio lá, e ele então se encontrou com esse ex-deputado, e esse ex-deputado acompanhou a visita fora lá do Champs-Élysées, em todo lugar onde o Netanyahu esteve, estava acompanhado com ele. E antes dele voltar, no encontro que ele teve com a comunidade judaica, ele teve um encontro com a comunidade judaica, os representantes da comunidade judaica, ele disse que ele está pensando, então, em designar esse ex-deputado embaixador de Israel na França. Interessante isso. Como é que pode? Disse que as pessoas, os judeus que estavam lá, Ah, representantes, ficaram
horrorizados. Por Lógico. quê? Porque eles não querem que, além dele ter feito é, um, é, um, é, ter, ferido as leis eleitorais, ele também está sendo acusado, ele está com um julgamento nas costas, como o nosso amigo Netanyahu, de desvio de dinheiros públicos. E vem cá, e para ser embaixador, Então, você essa tem que ter. pessoa, ele vai designar como Não, e vem embaixador cá, na e França? embaixador você tem que ter uma carreira diplomática, não? Não, Não? não. O Brasil tem. Existem embaixadores que são motivos políticos Ah, e é? outras coisas. Agora, o problema é que a França não é obrigada a aceitar. Quer dizer, ele Ah, vai obrigar ao Macron a não aceitar a indicação. quer dizer, vai criar um. Criar mais um problema diplomático com um dos grandes países da comunidade europeia, né, que tem. Ai, Ruth. Ruth, eu ouvi essa semana uma conhecida minha que falou uma coisa que eu fiquei meio assim. Aí ela falou assim: o problema é que ninguém acredita. Ela já fez aliar há 30 e poucos anos, e ela falou que tem filhos aqui, que moram aqui também, é brasileira, né? E ela falou assim, que eles estão pensando que se o Netanyahu conseguir realizar tudo que ele está falando, essas reformas no judiciário, tudo isso que eles estão querendo implementar, assim, sistema de educação, tudo que esse governo está prometendo que vai fazer, que Israel vai acabar. Ela falou, Israel vai acabar e a É gente o que vai ter que ir muita gente embora. diz. Vai ter que ir embora daqui. O que É o você que, acha é o sobre que isso? muita gente diz, porque o que está acontecendo é o seguinte: é realmente uma coisa absurda. Eu entendo que eles têm, que é um governo de direita, que eles têm uma ideologia determinada, e tem outros grupos, tem gente que é do centro, tem gente que é da esquerda. A política tem vários caminhos e cada um tem ideologias diferentes. E você é, pode estabelecer, como até agora, 75 anos, esse país viveu assim, com todas as diferenças, mas havia uma proximidade. Agora não, eles resolveram mudar as regras do jogo no meio do jogo. Hum, Esse é que é o problema, porque você pode mudar regras do jogo, mas aí os parceiros têm que concordar. é. Agora, quando você sozinho usa de uma mudança que te dá uma força que impeça ao teu parceiro no jogo de fazer qualquer coisa para se defender, acabou o jogo. É. Então, esse problema que está acontecendo aqui, por exemplo, eles quiseram obrigar a presidente do Supremo Tribunal, imagina, obrigar a presidente do Supremo Tribunal a vir à comissão de leis e legislação da Knesset para receber explicações e para debater com eles. Olha o cargo dela e olha o cargo deles. Eles resolveram agora achar que quem é eleito, quer dizer, todos os deputados e as pessoas que exercem cargos públicos por eleição, eles são muito mais poderosos do que o Supremo Tribunal, que é por indicação. Eles não são eleitos pelo povo. Onde é que já se viu? Em que lugar do mundo Hum, é, o povo elege juízes? não.
Ruth, e é isso que preocupa, né? Porque Isso preocupa eles muito. estão avançando, né? Eles estão avançando e tendo- agora acontece que no lado esquerdo também começam a aparecer coisas muito desagradáveis. Dois militares de alta potência, patente, hã? patente, Alta patente, que eles foram, e todos os dois são jubilados, né, já há muito tempo, aposentados, aposentados, não, reformados, reformados. reformados. Ambos foram heróis em guerras, e um na guerra de Yom Kippur, que fez atos heróicos tremendos e realmente foi considerado um herói, foi condecorado com todas as medalhas que tem. E o outro foi o aviador que bombardeou o reator atômico no Iraque Hum. também. Quer dizer, duas pessoas já fizeram tudo na vida e são altamente considerados, etc. Teve uma reunião aí, uma, uma assembleia aí de militares e grandes patentes e homens que são donos de grandes firmas e de high-tech, de não sei o quê, centenas de pessoas que falaram, cada um com a preocupação deles verem o caminho que o país está sendo levado pelo atual governo. Então, um deles, esse militar que bombardeou o reator atômico do Iraque, ele disse que se o atual governo caminhar para essa modificação do status do governo a ponto de se tornar uma ditadura, que o caminho deles é esse, de transformar Israel numa ditadura, que ele acha que, assim como eles estão agredindo completamente o povo que não votou numa, numa uma ditadura, porque eles acham que se teve eleições é democracia, mas o Hitler também foi eleito democraticamente, né? Antes dele fazer tudo o que fez. Então ele voltou a dizer isso, que, que ele não quer comparar o Netanyahu com Hitler, mas ele está usando o mesmo sistema. Ele foi eleito em eleições Democrata. democráticas, ganhou democraticamente, mas está transformando uma democracia em ditadura. Então, ele acha que quem está contra tem o direito também, assim, como você usa a arma para se defender quando alguém quer acabar com o teu país, então, que ele disse que ele estaria disposto a usar a arma. Aí foi Um um escândalo. escândalo. Foi um escândalo esses dias, tudo isso aconteceu esses Mas que dias. tipo de arma que ele quer usar? Não entendi. Ele quer jogar, ele quer matar alguém? Não, ele não quer matar ninguém, ele quer ver o povo nas ruas numa Ah, guerra guerra civil. civil. Ah, então, o escândalo foi muito grande. E que aqui ninguém quer pensar nessa hipótese. Imagina, pelo amor de Todo mundo Deus. pode ser contra, tem muita gente contra, mas você não quer chegar de forma nenhuma, não basta isso que nós temos uma guerra todos os dias com os Não, palestinos, nós vamos ter uma guerra entre nós mesmos, Deus isso é me uma livre. coisa que Não pode não entra na acontecer. cabeça de Não, ninguém. não. Mas a pressão imediata foi tanta que ele teve que, na mesma hora, se desculpar e dizer o dito pelo não dito, não era bem isso, Não. entendeu? Mas é uma vergonha para um homem que atingiu o status que ele atingiu, e é um horror para o país que as pessoas estejam chegando a esse tipo de pensamento. É.
É revolta, né? Na verdade, ele não quer isso, mas a revolta é tão grande que A acaba revolta é muito falando. grande, as pessoas são muito decepcionadas. É, E agora começa, sabe, está uma coisa tão vil, tão baixa, é que o nível baixou tanto que não dá mais. Então, as pessoas perguntam, em todos os programas de televisão, de rádio, no jornal, os, eles chegam a dizer, um simples deputado que não tem nenhuma formação profissional, nem como jurista, nem como economista, ele vem dizer que o presidente do Banco Central de Israel não sabe o que está dizendo. realmente tá difícil. Olha, eu tô assim, sabe o que acontece? Camarada Eu tô que impressionada. ele faz parte Eu tô me do, do, achando, do banco, do Ruth, Banco Universal. eu tô me achando uma pé frio, porque eu saí do Brasil, onde todas essas coisas estavam acontecendo, ou sempre aconteceram, né? De uma forma geral. Aí vim para Israel, país Pois que é, sempre mas foi aqui uma nunca teve democracia, que sempre isso. foi um exemplo, sempre com todas as dificuldades. Aí veio para cá e acontece isso tudo. Eu falei, meu Deus, Teve isso. isso. Quando? Nunca se poderia imaginar uma situação dessa. Houve um comentário nesse mesmo local, onde essa minha colega falou sobre essa possibilidade de Israel acabar e tudo. Aí tem um colega meu que assiste a gente, gosta muito de te ouvir, tal. Aí ele começou a conversar comigo, falando que ele tinha escutado o nosso último encontro, que você falou sobre a situação do governo, que está muito difícil. Aí o colega dele falou assim: Ah, mas agora Israel foi atacado. E aí todo mundo fica calado, porque, tipo assim, tem um salvador da pátria, né? As pessoas gostam de salvadores da pátria. As pessoas É, precisam de salvadores da pátria, né? Então, ele acha que o fato de Israel receber mísseis e conseguir se defender é que o nosso primeiro-ministro é o nosso grande herói. Aí todo mundo fica calado porque acha que ele tem problemas, mas ele é o salvador da pátria. É isso, Ruth. é uma coisa que, sabe, que existe, quer dizer, sempre existiu aqui um nível mínimo de conhecimento, de cultura, de instrução, para uma pessoa chegar ao cargo de deputado. Acontece que o Likud se tornou. O Likud não era assim. Em 70, 77, quando o Begin assumiu o poder. Com o tempo, o Likud foi se tornando um partido muito popular. Quer dizer, todos os Haverim, você aqui, você pode se afiliar a qualquer partido, você paga uma mensalidade por mês, e você, então, tem direito a votar nas prévias, e você também tem, quando é um partido grande, como é o Likud, que tem milhares de adeptos que formam o que eles chamam o Conselho Geral do Likud, como tinha na época do Partido Trabalhista, quando o Avodá era um partido grande que tinha quase que 50% da votação. Com o tempo, cada vez mais, o nível desses Haverim do Likud foi baixando, foi baixando, foi baixando. E hoje em dia é, um, é uma gentinha, só dizendo assim, depois vão dizer que eu sou racista. É uma gentinha que eles adoram, eles têm
adoração por uma determinada pessoa, ou porque são parentes, ou porque eles foi bem-sucedido na vida e as famílias são grandes, então eles resolvem que vão fazer tudo para colocá-lo em bom lugar na disputa nas prévias no Likud. Quer dizer, virou um negócio de famílias, amigos, grupos, entendeu? Um negócio muito seletivo. E quando tem as eleições para as prévias, quem é que vai ter o maior número de votos da Assembleia do Likud, que são os Haverim, que eles não vão ser deputados, mas eles é que vão eleger aqueles que são candidatos. Aí aparece tipo de gente que não dá, não dá. Então, você hoje em dia, antigamente, até 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha na liderança do Likud gente de altura. Agora, então, o que você pode esperar? Resultado, essas disputas baixas, de nível baixo, que eu, como, por exemplo, o Dudu Amsalem, ele não tem nada que dê a ele a capacidade dele dizer que quer ser ministro da Justiça. E está dentro do Likud, desde as eleições, uma crise, viu, entre o David Amsalem, que é uma parte dessa comunidade toda do Likud, e a parte que está com o Netanyahu. Por quê? Porque ele não foi eleito ministro. Não foi. Aí o Netanyahu quer dar para ele outros cargos. Não. Se não for ministro imagina, ministro da Justiça ou presidente da Knesset, ele não quer. Mas ele não tem a menor capacidade, nem mental, nem profissional, nem de conhecimentos para fazer. E em relação ao Derer, que eu li... Ser nomeado para nenhum desses cargos. O Derer, eu li que toda a coalizão assinou um documento para reverter que ele não pôde assumir os ministérios, né? E aí teve eu li, mas eu confesso a você que eu não lembro exatamente o que foi que toda a coalizão votou a favor da volta dele. Isso pode acontecer sobrepondo... Não, isso não pode acontecer. Para o Deri voltar a ser Deri, para o Deri voltar a ser ministro, eles têm que modificar uma lei que existe, que diz que uma pessoa que teve condenação de pena, seja pena que ele vai para a cadeia, como ele já foi uma vez, ou agora que foi pena condicional, porque fizeram um acordo entre a promotoria e o advogado dele. Fazer um acordo que ele vai sair da vida política e, em troca disso, ele recebe só uma prisão condicional. Mas ele não fez nada disso. Ele sim foi para a política e sim foi eleito e sim foi nomeado para 2 ministérios. Então, houve várias apelações para o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal debateu e julgou, e
numa convocação de 11 juízes. Quer dizer, é tão importante o caso que 11 juízes foram debater esse caso e disseram que não, ele não pode ser ministro. Sim, mas o que O Netanyahu tem que demiti-lo. O Netanyahu levou dias e dias e dias, no fim não tinha jeito, ele teve que demiti-lo. Agora, o que acontece? Ele está sendo convidado como observador nas reuniões do governo. Ele participa das reuniões do governo, ele participa da reunião do gabinete de segurança. Isso aqui é um circo de cavalinhos, me diga. Mas ele não pode nem... Mas é lógico que essas pessoas todas hoje que estão fazendo essas manifestações e todos esses protestos de diretores de todas as universidades, de professores de tudo que é lugar, são centenas e centenas de pessoas que assinam manifestos, protestam contra isso. Isso virou um circo de cavalinhos. Um camarada que o Supremo Tribunal diz que ele não pode ser ministro e ele, de facto, ele está dirigindo. Tem dois ministros do partido dele, né? Do Chas, que um ficou sendo ministro do Interior e outro Ministério da Saúde, um camarada que não tem preparo nenhum. Diz, está escrito em todos os jornais, que, de facto, quem é o ministro é o Deri. É absurdo, Ruth. E ele comparece em todas as reuniões. Então, fotografam e filmam a presença dele. Isso não é isso não é para Israel. Israel nunca foi assim. E não tem como impedir isso, o judiciário não tem como impedir isso. O judiciário fez o que podia fazer, né? Debateu e deu um veredicto. Ele não pode. Mas não pode ser ministro, não pode participar do governo. Ele está como ministro. Ele pode ser deputado. Como agora, também o Supremo Tribunal... O que está aborrecendo tanto o Netanyahu contra o Supremo Tribunal? Que ele está com 2 julgamentos que estão correndo paralelamente há anos. Então, essas leis que o Levin está fazendo, Levin, ele está correndo tanto, 2 dessas leis são para impedir que um governante, um primeiro-ministro ou presidente que está na sua cadência atual seja julgado. Tem que parar o julgamento, deixar ele terminar a cadência dele e depois, então, ser julgado. Então, ele não quer perder o cargo, porque ele sabe que se ele for julgado, ele vai ser condenado à prisão, porque os crimes deles é de prisão. Então, ele não quer. Aí aonde? Na cabeça de quem entra uma coisa dessas? Não é à toa que as pessoas estão revoltadas. Isso virou um circo. Circo. É a coisa mais vil que tem, mais baixo nível, é o que está acontecendo agora aqui na política israelense. Não tem outras palavras. Tem outras palavras. É muito triste isso, muito lamentável. E agora, teve aqui o embaixador americano, o Anthony Blinken, e ele disse claramente para o Netanyahu o compromisso dos Estados Unidos de ajudar Israel, de proteger Israel, de ser sempre
um defensor de Israel no campo internacional, na ONU, em tudo, não sei o quê, é porque são dois países que têm os mesmos critérios de respeito à lei, à democracia, e que eles têm, como é que, que eles honram e respeitam os direitos de cada cidadão. Do momento que Israel deixou de ser um país assim, nós não estamos na mesma escola, nós não estamos sentados no mesmo time. Ai, Ruth. Claramente, todos os países se manifestam contra, E nada os países amigos de Mas Israel. existe uma pressão dos políticos para mudar isso? Porque não... Existe pressão, mas eles são a minoria. Ah, Eles estão com a maioria, eles estão com 64 deputados. Agora, por exemplo, o presidente Herzog, ele está fazendo um trabalho de persuasão, tanto do lado do governo atual, da coalizão, como da oposição, e dos partidos árabes, que dessa vez ficaram fora, para fazer, e também com a presidente do Supremo Tribunal, que ela, aliás, dentro de alguns meses, eles são eleitos, são nomeados para um tempo determinado, que são 6 anos, e a cadência dela vai terminar em outubro. Então, inclusive ela, vamos entrar em conversação, porque todo mundo está de acordo que existem falhas no sistema judicial que precisam ser corrigidas. Agora, leis você não faz pessoais, você não faz lei especialmente para ajudar o Deri a ser ministro, e você não faz leis para salvar o Netanyahu de ser condenado. É impossível. é. Então, existe a Yoetzet Mishpati, a conselheira jurídica do governo, né? Porque cada ministério não tem um conselheiro jurídico, o governo também tem, até a Knesset também tem. Ela recebeu a matéria que o ministro da Justiça mandou, esse Yariv Levin, e escreveu uma Havadat, uma opinião, e, inclusive eu li grande parte, porque são 26 páginas. Não. Eu li um resumo de que ela concorda também que existem falhas no sistema judicial que diziam respeito à realidade que existia há 50 anos, há 60 anos, e as coisas mudaram. Então, existe a possibilidade de você modificar leis, você legislar novas leis, para isso tem um parlamento. É. Agora, não em 2 meses você modificar todas as leis. Isso é um trabalho ruim, errado, que você não debate profundamente as coisas, e segundo, que essas modificações que eles estão fazendo são pessoais. É. As leis foram feitas para o povo, para o país, não para A, B ou C. Amanhã eu quero conseguir uma coisa, então eu vou ser deputado, eu quero uma lei para mim. É. Esse é que é o É problema, muito que diz que... problemático isso. Muito problemático e assustador, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não, A gente fica nessa expectativa. Quando é que isso vai, de fato, se concretizar, se isso se concretizar? acontece é que o problema que talvez possa mudar isso
é se realmente essas leis forem postas em ação, se a Knesset vai votar a favor de todas essas leis e todas essas modificações, e aí então vai acontecer, pode acontecer, isso que todos os economistas, 300 economistas, disseram, que a mudança do regime de Israel de democrático para qualquer outra coisa que não é democracia, vai fazer que Israel vive. A gente tem que compreender o seguinte: tem o primeiro mundo, tem o segundo mundo, tem o terceiro mundo. Israel não é um país igual aos demais países árabes aqui do Oriente Médio, nem da África, nem da Ásia. Israel não está no Ocidente, né? Israel está no Oriente, mas ele é um país que vive segundo os critérios ocidentais, as leis, as formas de governo, democracia, respeito, etc. Então, por causa disso, então nós recebemos muitas vantagens, também de empréstimos, também de ter a vantagem de ter aplicações financeiras, aplicam aqui, nós aplicamos lá, tem firmas de Israel que estão na Bolsa de Nova York. Então, essas pessoas todas, esses 300 e tantos economistas, não só daqui, do mundo todo, dizem que se a mudança de status do governo ocorrer, como eles estão fazendo agora, que Israel vai facilmente cair numa crise econômica. Por quê? Porque vão baixar o nível do crédito de Israel dos bancos internacionais. E nada disso impressiona o Netanyahu. Não, porque ele diz que está todo mundo errado. Todo mundo errado, ok. Tá certo. Então, aí Israel vai entrar numa crise econômica, um país que está em guerra todos os dias, ontem, é hoje, todo dia. Agora foi lá perto de Jericó, descobriram uma organização terrorista que estava planejando um ataque terrorista enorme. Os custos que Israel tem para manter a civilização, os cidadãos protegidos pelos ataques terroristas, isso é um custo elevadíssimo. Mandaram já essa semana outra vez míssil lá de Gaza. Essa semana mandaram um drone, e Israel derrubou. Cada vez que sobe um domo de ferro, são $35 mil só o mísselzinho. Como é que um país pode se manter com despesas de segurança como Israel tem todos os dias, se ele vai querer cair numa crise econômica onde o crédito internacional de Israel vai cair e nós não vamos ter apoio nem do Banco Internacional, nem dos países que são solidários com Israel e aplicam capital em empresas israelenses e tudo. Já escolheu um país onde você não porque eles não ganham, eles ganham. Hein, Ruth? Você já escolheu o país para onde você vai? Eu não saio daqui. Nem eu mais, agora não saio, não. Aqui cheguei e aqui fico, né? Só espero que isso tudo seja realmente um passageiro, né? Que alguma coisa aconteça e que nada disso se concretize. Ruth, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. É um pesadelo, claro.
E como é que a gente poderia imaginar uma situação dessa? Acho que ninguém imagina, né? Ninguém imagina. Não, ninguém. Ninguém. Mas Ninguém, o mundo está torto, 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 torto. ninguém. Vamos fechar com alguma coisa boa, voltando aos velhos tempos? Tem alguma coisa, uma notícia boa, assim, para... Não, ó, teve no fim de semana o campeonato, esse grande slam de, de judô feminino. A, a judoca feminina ganhou a medalha de ouro, Opa, um beleza. outro, um outro judoca ganhou a medalha de bronze. É, essas coisas continuam acontecendo, Aham. né? De modo que é bom. E é sempre bom, E, né? é, mas aí, como eu falei antes, o fato de que tanto um país africano como o Chad, como o Sudã, mais um país, que são países árabes, É, são países árabes que que querem, querem fazer acordo com Israel. Isso é também uma querem fazer ótima acordo. notícia. Isso é muito bom, está Com entendendo? certeza, é, Isso é muito bom, é. porque, afinal de contas, nós vivemos nessa região com essa com esses povos e nós temos que aprender, eles têm que aprender a nos conhecer e nós temos que conhecê-los e cada um aceitar o outro como é e Sim, viver em amizade, é a em verdade. bons termos de amizade, que só pode ajudar um ao outro, Quer que dizer, se só traz evolui, estamos evoluindo benefício. por um lado e voltando para trás em outro, né? Exato. E agora Dois passos, como é que é? Dois passos para frente, um para trás, dois passos para frente, um para trás. essa É, situação. tá bom, querida. Vamos ver o que que acontece durante a semana. Vamos ver se a gente faz mais um encontro. Hoje é segunda, Tá, dá para de fazer na repente na quinta. quinta-feira. Quinta, é. Tá bom, querida. Muito Ok. obrigada por suas preciosas informações e tudo de bom. Um beijo. Beijo para todos os nossos ouvintes e espectadores. É. E quem quiser mandar opiniões, pode mandar, Sim, sim. né? Pode Para aquele escrever link. na É, nossa linha lá do YouTube. exato. Tem E a um gente espaço fala. para a gente. Pode botar lá a pergunta, o comentário, que a gente pode trazer no próximo É, encontro. eu agradeço muito porque eu recebo de pessoas que mandam diretamente para mim Sim. opiniões sobre o que foi falado e É. debatido. É muito bom, muito E bom. mesmo que não seja da mesma opinião, a gente Não tem aceita, problema. porque a gente nosso encontro é um encontro democrático e a gente Logicamente. podemos não Aqui concordar, mas a gente respeitamos pode todas as conversar sobre opiniões. tudo, exatamente. Beijo, Exatamente. querida, tudo de bom. Uma ótima semana Tchau. para você. Tchau, Obrigado. Tchau. tchau.